quando se fala da ira de Deus, não é para que as pessoas pensem que Deus é um ser cruel e severo. Não. Deus é misericordioso. E mesmo a sua ira é justificada. Há pessoas que provocam a ira de Deus. Ou seja, essas pessoas, se não se arrependerem, elas sofrerão a ira de Deus, como todos os demais que têm rejeitado a palavra dele aí fora. Então Jesus deixou bem claro aqui, que quem crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós, eu, você, todos nós, estávamos debaixo dessa ira, sabia? Antes de nós crermos em Jesus, nós estávamos debaixo dessa ira. Não é porque Jesus morreu na cruz que a humanidade está livre da ira de Deus. Negativo. Estarão livres da ira de Deus os que creem em Jesus, porque o sacrifício dele só salvará os que crerem no nome dele. Não vai salvar a humanidade toda que se rebela contra Deus, mas vai salvar os que se arrependerem. Veja só, quando o apóstolo Paulo fala de como era a nossa vida antes de crermos em Jesus. Quem éramos nós? Veja só, se nós pegarmos a Bíblia e abrirmos no livro de Efésios, no capítulo 2, veja só o que diz o texto sagrado. Olha só. Capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Viram aí? Ou seja, a minha condição, a sua condição, a nossa condição, antes de nos arrependermos dos nossos pecados, era essa condição. Estávamos debaixo da ira. A qualquer momento, se morrêssemos do jeito que nós estávamos, a ira de Deus seria derramada sobre nós, porque a nossa alma iria para o inferno. Quando a pessoa está debaixo da ira de Deus, essa pessoa, ao morrer, o destino dela é o mesmo do homem rico que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas. O destino mesmo. Aquele homem morreu, foi para o inferno porque ele estava debaixo da ira de Deus. Ou seja, ele fazia tudo isso aqui que o apóstolo Paulo falava. Veja o versículo 3, olha só. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Aquele rico vivia para fazer os desejos da sua carne, cumprir os desejos da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando ele morreu, ele provou a ira de Deus, porque a sua alma foi para o inferno. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqueles que, essa era a nossa condição antes,
Porque hoje, aqueles que creem em Jesus não estão debaixo dessa ira. Eu não estou destinado à ira de Deus, não. Eu estou destinado à vida eterna, porque o meu Senhor disse isso, que aquele que crê nele terá vida eterna. O destino de todos aqueles que vivem a fé verdadeira, sincera em Jesus, não é a condenação do inferno, não. Jesus disse, é a vida eterna. Mas aquele que despreza Jesus, a ira de Deus estará sobre ele.